Lemos assim em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós somos ovelhas do Senhor e nós vamos ouvir ao Senhor nessa noite, porque somos conhecidos do Senhor e queremos seguir ao Senhor e vamos seguir. Desde já nós já assumimos um compromisso de seguir ao Senhor em tudo aquilo que o Senhor nos falar, em tudo aquilo que o Senhor nos mandar. Em nome de Jesus, fala com todos nós. Pai, eu sei que algumas ovelhas até ouvem, mas não prestam atenção. E eu peço, meu Pai, que o nosso nível de atenção hoje seja maior, não só para esses que estão aqui no nosso culto presencial, mas para cada família, para cada irmão que nesse momento, em algum lugar, participa conosco desse culto ao vivo. Em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Irmãos, eu disse que esse versículo é um versículo muito conhecido da nossa igreja. Ele está dentro de um contexto de um grande ensino de Jesus, onde ele fala coisas tremendas. Mas nesse pedacinho, nesse versículo, nós aprendemos um princípio espiritual sobre o nosso relacionamento com ele. E desde que nós aprendemos isso há anos atrás, nós passamos a viver realmente como um estilo de vida, de gente que caminha seguindo Jesus, escutando a sua voz. E nós temos aprendido ao longo dos anos, em várias mensagens, várias ministrações, várias experiências a respeito desse ouvir o nosso Senhor Jesus. Inclusive, mais recentemente, eu preguei em outro texto a respeito desse ensino da gente ouvir a Jesus. E eu quero dizer para vocês que hoje a gente vai avançar um pouquinho mais nesse entendimento, e você vai sair daqui um pouco mais empolgado com relação a isso, embora eu precise, para alguns, repetir alguns conceitos e apresentar mais uma vez algumas coisas que vocês, de certa forma, já sabem. Por exemplo, o nosso Deus, Ele fala. E Ele fala do jeito que Ele quiser. A gente não pode dizer que Deus fala só de um jeito, ou Deus fala só de outro jeito. Ele é soberano. E Ele fala de diversas formas. Ele fala quando você abre a Bíblia e você lê a Bíblia, e Ele fala com você. Ele fala quando você vai num culto, por exemplo, ou assiste uma pregação na internet, e alguém lê a Bíblia e faz uma exposição do texto da Bíblia. Ele está falando. Ele fala muitas vezes usando um profeta. A Bíblia diz que para a igreja de Jesus alguns foram dados como profetas. E os profetas, quando eles falam, segredos do coração são revelados. As pessoas ficam maravilhadas, dão glória a Deus. Deus falando através da vida de um profeta. Irmãos, Deus fala às vezes de uma maneira muito mais rara, de forma audível. Poucas pessoas ouviram uma voz falando diretamente assim, de escutar no ouvido mesmo. Embora a gente ouça muitos testemunhos nesse sentido. Eu estava lá e o Espírito Santo disse para mim: filho meu, eis que te digo. Já ouviram dessa? Meus irmãos, eu não vou dizer que as pessoas estão mentindo, embora eu tenha conhecido muitos mentirosos ao longo da vida. Mas às vezes a pessoa está simplesmente poetizando um pouco a experiência que ela teve. Ela está ali teatralizando a experiência que ela teve com Deus. E dizendo, colocando palavras e tal, em algo que na verdade foi muito mais simples. O problema da gente contar as nossas experiências com Deus, falando de forma muito espalhafatosa, é que as pessoas escutam aquilo e elas acham: meu Deus, eu nunca vivi isso na minha vida, isso aí não é para mim. Mas quando você conta exatamente como foi, as pessoas entendem: pera lá, essa experiência aí eu conheço, isso aí eu já vivi desse jeito. Sabe por quê? Porque todas as ovelhas de Jesus ouvem a sua voz. E uma das formas mais comuns da gente ouvir a voz do Senhor
e é sobre essa maneira que, mais uma vez, eu vou ensinar aqui para vocês. É através de um testemunho interior. É através de algo que Deus fala de dentro para fora. Um dos textos que nós aprendemos com muita clareza a respeito disso é quando Jesus conversa com os seus discípulos a respeito de quem é o Cristo. Ele pergunta o que as pessoas estão dizendo a respeito dele, e aí ele fala para os discípulos: e vocês, o que dizem? E Pedro vira e fala assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E a resposta de Jesus para ele é muito interessante para a gente entender isso. Jesus fala assim: você foi feliz em dizer isso, Simão, filho de Jonas. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Ele fala para Pedro que aquilo que Pedro tinha dito não tinha vindo de Pedro. Não era algo da sua mente, da sua imaginação, da sua racionalidade. Era uma revelação do próprio Deus. Pedro tinha ouvido de Deus e nem sabia. Jesus tinha que explicar para ele: isso não veio de você, Pedro, isso veio de Deus. E num dos momentos mais impactantes que a nossa igreja aprendeu sobre isso, um retiro que a gente estava por viver, eu, no meu particular com Deus, eu vivi uma experiência que me trouxe muita clareza a respeito disso. Nós estávamos nos preparando para esse retiro e eu comecei a orar e perguntar para Deus. E quando a gente pergunta as coisas para Deus, meus irmãos, acredite, Ele responde. Você só precisa entender, às vezes, o como Ele responde. Você vai entender. Eu perguntei para Ele, coisa simples da parte logística. Eu precisava fazer uma divulgação daquele evento. Ia fazer aquele bannerzinho que a gente manda nos grupos, nas redes sociais. E eu perguntei para Deus assim, como que eu deveria fazer aquele cartaz? E na hora que eu perguntei, veio para mim uma ideia muito legal. E eu achei que a ideia era minha naquele momento, mesmo tendo orado. Deus me deu condições de ter uma boa ideia. Foi a minha percepção. Ele me respondeu e eu tive uma ideia. E a ideia era fazer um cartaz de uma porta no céu, com escada embaixo, e um versículo no meio da porta, dizendo assim: suba para cá. Só isso. Um trecho lá, se não me engano, capítulo 4 de Apocalipse, em que Deus fala isso para João. João ouve uma voz dizendo: suba para cá, e há uma porta no céu. E o cartaz seria isso. Irmãos, eu não falei isso para ninguém. Eu não falei isso nem para Jennifer, a minha esposa. Mas o que aconteceu? Eu vim para a igreja no domingo, isso foi durante a semana. Eu preguei, acabou o culto, a gente foi atendendo um irmão, um outro, conversando, fechando a igreja. Quando chegou no finalzinho, o último irmão que estava ali agarrado ainda era um jovem, novo convertido. E ele virou para mim e falou assim: pastor, tem que te contar uma que aconteceu comigo essa semana. Eu estava trabalhando e no meio do trabalho eu tive uma visão. Que doideira, né? Tem gente que tem uma facilidade para essas coisas. E de repente, ele estava trabalhando, olhou assim, ele me contando: eu vi uma porta aberta no céu e uma escada. Na hora que ele falou isso, eu pronto. Aí, pastor, eu ouvi uma voz falando comigo assim: sobe para cá. Irmãos, novo convertido, escada subindo para o céu é no máximo Jacó. Não é Apocalipse. E aí, nesse momento, eu entendi. Ele me perguntou qual o significado disso. Eu falei: essa eu sei. Isso aí foi para mim. Deus te deu essa mensagem para você vir agora contar para mim isso daí. E nessa hora eu entendi que a ideia do cartaz não foi carne e sangue que me revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E a gente foi vivendo ao longo dos anos grandes e grandes experiências simplesmente por fazer isso. Perguntar para Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E nesse momento que eu quero contar um pouquinho sobre o que a gente viveu nesses tempos com o Ariel. E a história começa lá atrás, 4 anos atrás, quando a Área era recém-nascida. Irmãos, a Jennifer tinha aceitado a possibilidade de ter 2 filhos. E Deus já tinha mostrado para ela, de maneira profética também, por base de revelação. Ah, pastor, não é iluminação, não. Não, é revelação. A Bíblia chama de revelação essas falas de Deus para a gente no dia a dia. A palavra grega apocalipsis.
A gente tem revelação na era da igreja, essa é a palavra biblicamente falando. E ela tinha sido revelada que teria um casal. Então, quando a gente teve o Aleph, a gente sabia que viria uma menina. Ela tinha muita convicção disso. Mas, meus irmãos, o primeiro parto, o parto do Aleph, tinha sido muito sofrido, muito difícil. Um trabalho de parto muito longo, e para piorar a situação, no pós-parto, a Jennifer entrou num estado de depressão pós-parto gravíssimo, gravíssimo mesmo, meus irmãos. A coisa ficou muito feia e durou muitos meses. E no momento que a gente percebeu, e ela se percebeu curada, saudável desse sofrimento, ela se permitiu, não é, a gente entrar nessa nova etapa e ter o nosso próximo filho, que foi a Área. Só que depois que a Área nasceu, embora o parto da Área tenha sido, em comparação com o do Aleph, muito rápido, mas foi rápido mesmo, ela quase que nasceu no carro. Irmãos, a Jennifer teve algumas complicações muito sérias no pós-parto também, não a nível emocional, mas a nível físico ainda no hospital. Foi uma coisa muito complicada. E ela falava que tinha acabado, que tinha parado ali, era só 2 mesmo. Mas o meu coração sempre foi cheio de paternidade, não é? Mas ela disse que ia parar ali nos 2. Acontece, meus irmãos, que eu comecei a sentir um testemunho interior, Deus falando comigo, que a família ainda não estava completa. Eu estava muito feliz com o meu casal de filhos, com a Área recém-nascida, mas Deus me mostrava, ainda não acabou. E eu não quis mexer nisso, porque eu ia falar com ela, eu já sei o que eu ia ouvir. Acontece, meus irmãos, que Deus falou com ela exatamente a mesma coisa, na mesma época, com a neném ainda recém-nascida. E ela com medo, porque não era vontade dela, e ela deixava isso muito claro. Ela falava assim, e eu compartilhei com ela que Deus tinha me mostrado a mesma coisa. Ainda está faltando alguém. Deus vai nos mandar mais uma pessoa. Ele quer mandar alguém para a terra e a nossa família. Para completar aqui a nossa família. Tem algo que vai acontecer a partir desse momento. E de lá para cá ela perguntou ao Senhor várias vezes, porque em alguns momentos ela entendia, aceitava, em outros pensava nas dificuldades, fazia as contas, via a confusão que era ter 2, né? E perguntava para Deus, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E quando ela perguntava para Deus, sabe o que Deus falava? A mesma coisa, que ainda tinha alguém por nascer. E chegou o tempo, meus irmãos, totalmente escolhido pelo Senhor. Eu não vou aqui entrar em detalhes, mas foi assim, escolhido por Ele mesmo. E nós chegamos ao momento da gravidez e ao momento do parto do Ariel. Irmãos, a gravidez inteira foi difícil. A Jennifer não passou mal no início da gravidez, ela passou mal a gravidez inteira. E quando chegou ali nos últimos dias antes do parto, a gente teve muita dificuldade para dormir, estávamos muito cansados. E na véspera a Jennifer já começou a perder líquido, tipo 24 horas antes do bebê nascer. E pela manhã, nós fomos ali no final da manhã para o hospital. E de lá a gente já ficou, os médicos perceberam que já tinha perdido muito líquido, que ia precisar induzir o parto. E ela entrou em trabalho de parto. Mas, meus irmãos, se o do Aleph tinha sido um trabalho de parto difícil, o do Ariel foi muito mais. Porque a Jennifer estava muito mais cansada e o tempo foi muito maior. A gente entrou na madrugada, meus irmãos, e o neném não nascia. E as horas foram ali passando, passou das 2 horas da manhã. A Jennifer falava assim, eu estou sem força já. E eu perguntava para ela assim, por que você não vai para uma cesárea? Porque tinha opção, ela estava tentando o parto normal. E ela chegou a falar para a médica falou, fica na sua escolha. Mas olha, está perto de nascer. Eu não acredito que vai demorar muito, mas não, o neném já está aqui. Mas se você quiser, e eu falava para ela assim, porque para mim, cesárea seria muito mais fácil. Se eu estivesse no lugar dela, eu não pensava 2 vezes. Né? Não tem problema com cirurgia, até gosto de anestesia. Durmo muito fácil, acordo depois que o problema passou, não vi nada. Né? E eu falava, mulher, eu no seu lugar eu ia para cesárea, mas fica a seu critério.
A médica falou, você que sabe. E ela ali, em alguns momentos, tinha falado que queria, mas de repente ela virou para as médicas, presta atenção, que doideira. A gente ali na sala de parto, enfermeiras ao redor, 2 médicas atendendo ela. E ela falou assim, vai ser normal. Eu acabei de perguntar para Deus, e Ele falou para mim, que é para eu ficar aqui, que vai ser normal. Que não é para eu ir para cesárea. E ela perguntou 2 vezes, meus irmãos. 3 vezes. Tem certeza, eu posso ir para cesárea? Depois que ela perguntou se era para ir, se não era, ela perguntou assim, eu posso ir? Porque de repente não é, mas Deus até deixa, né? Porque na verdade ela queria, porque ela não tinha mais força. E ela foi e perguntou se ela podia ir, e Deus falou não. E ela ficou. E meus irmãos, em poucos instantes, depois daquele momento, o Ariel nasceu. E foram ali 40 minutos de paz, de tranquilidade, de alegria, esperando a placenta descer, até que chegou um momento que essa tranquilidade do Ariel ali nos braços dela acabou, porque a placenta não descia, a médica foi tentando forçar, porque começou a demorar muito, e por fim a placenta arrebentou na mão da médica, e ela falou assim, a gente vai precisar descer para o centro cirúrgico, para poder fazer uma curetagem. E aí começou um pesadelo, meus irmãos, porque do momento que ela saiu dali para vir para a cadeira, ela já começou a desmaiar, ela estava muito exausta, a gente estava vendo que ela já estava perdendo sangue, e eu peguei o Ariel e eu fui para o quarto e fiquei esperando, e a médica disse que era algo simples, ia fazer a curetagem, daqui a pouco ia liberar para ela estar no quarto. Só que eu fiquei com o Ariel no quarto, tentando me virar com ele sozinho lá, e nada de chegar notícia da Jennifer. E entrava a enfermeira para cuidar de um outro bebê que estava no quarto, era um quarto com 2 famílias, né? E eu perguntava, mas a gente já vai ver, a gente vai lá saber e te fala, pode ficar aí tranquilo. E eu ficava ali, e nada de vir notícia. E por fim eu comecei a sair lá no posto de enfermagem, perguntar para as mulheres o que estava acontecendo, e eu precisava de notícia. E meus irmãos, elas falavam, a gente vai lá embaixo ver, a gente vai ligar para o centro cirúrgico para falar, e nada, falavam para eu ficar no quarto, e que eles iam dar uma resposta, só que foram passando horas, e eu não tinha resposta da Jennifer. Até que por fim eu cheguei lá, tinha amanhecido o dia, e eles estavam trocando o plantão, e eu vi que só tinha uma enfermeira da noite pegando as coisas. Sabe quando a pessoa começa a pegar as coisas e não olha para a sua cara? Fica olhando assim, falando com todo mundo com a cara meio virada. Eles perguntaram, pois não, senhor, eu quero falar com aquela mulher ali, ó. Aí ela olhou para mim e eu falei, vocês falaram para mim que iam trazer notícia e até agora não falaram nada, já amanheceu o dia. Tudo que eu sei é que eles tiveram que abrir ela. Mas como assim, você não tem mais notícia nenhuma? Não. Tem que saber lá deles, lá embaixo, no centro cirúrgico. Aí eu, tá bom. Aí eu deixei o neném no quarto, já que tinha outro casal. Vocês olham ele aqui para mim? E meus irmãos, eu descobri onde era o centro cirúrgico e eu invadi o centro cirúrgico. Não tinha outra opção. Eu precisava saber. E aí eu estou andando lá dentro, olhando para um lado, para o outro, de repente... Uma enfermeira olha assim, ei, você não pode estar aqui dentro com essa roupa, não. Não, está tudo bem, eu só estou procurando minha mulher. Não, você não pode estar aqui, não. Eu procuro ela para você espera lá fora. Faz o seguinte, você acha ela, mas eu vou esperar aqui dentro. Aí ela foi, procurou lá e voltou e falou assim, aqui, a cirurgia está acontecendo ainda. Era só um procedimento simples, uma curetagem, não é? E... a médica falou que ela já está no finalzinho encerrando, é só trocar de roupa que ela vai subir, é para você esperar no quarto. E é claro que eu não esperei no quarto, eu fiquei na porta, porque passou muito mais tempo, acho que mais de meia hora desse momento que ela falou que era só trocar de roupa. E a médica chegou lá e começou a tentar me explicar o que tinha acontecido. E a verdade, meus irmãos, é que a gente ficou sabendo depois, pelo grupo de enfermagem, por outros médicos que participaram da cirurgia, que a coisa ficou muito feia,
que tinha dado um acretismo placentário, que é quando a placenta ela começa a crescer para dentro do útero e eles se tornam uma coisa só, e não tem como separar mais. E no momento que eles resolveram esse problema, descobriram que tinha uma laceração no útero. E quando resolveram o problema da laceração do útero, eles viram que continuava descendo muito sangue, que foram olhar, o útero tinha rompido. E aí teve que abrir a barriga para poder tirar o útero. E foi uma confusão que só aquela madrugada no hospital, porque elas começaram a chamar outros médicos que iam lá, naquele sistema, né, de disponibilidade e tal, de outros partos, elas iam segurando para ajudar na cirurgia. E as enfermeiras dizem que eles xingavam muito, que era um desespero, e falavam, ela vai morrer, ela vai morrer. E, meus irmãos, a situação é que quando eles acabaram aquele procedimento todo, que conseguiram resolver o problema, a Jennifer tinha perdido tanto sangue que o coração não tinha mais sangue suficiente para bombear para o corpo. Ela entrou em choque hemorrágico e tiveram que levar às pressas para a UTI. Demorou para estabilizar, chegou na UTI, deu trabalho, tiveram que entubar porque ela não tinha força para respirar. E quando a manhã foi subindo e eles me deixaram entrar na UTI, a cena que eu vi, meus irmãos, foi terrível. Eu vi a Jennifer indo embora, entubada. E os médicos só dão notícia uma vez no dia. E quando apareceu para dar notícia, ele não sabia exatamente que notícia dar, porque ele falava, ela está em coma e nós não sabemos bem como é que ela está, porque o quadro neurológico, como que ela vai ficar depois disso, a gente só vai saber quando ela acordar. Meus irmãos, foram momentos muito difíceis. Para piorar a situação, o povo da noite esqueceu de colocar no quadro lá de avisos da enfermagem que o meu neném precisava beber leite, que a mãe estava na UTI. E eu falava a mesma coisa, com a enfermeira atrás da outra o tempo todo, e elas falavam, já vem, já vai vir, e era mentira, não vinha coisa nenhuma. Aí eu já tinha aprendido o macete, eu peguei o neném e invadi a maternidade. Achei ali uma pediatra, dei uma bronca em todo mundo. O berçário, né? O berçário. E o pessoal falava, o pai está perdidinho, o pai tá... Eu era bravo mesmo, meus irmãos. E ali uma pediatra falou que ia entrar em contato com assistente social e permitiu que a gente tivesse mais alguém para ajudar. E a Patrícia foi para lá me dar um apoio nesse momento. Meus irmãos, vocês conhecem um pouco a história do lado de cá, porque a igreja estava orando em todo o tempo por aquilo que aconteceu. E eu sei que aconteceu, foi um milagre, porque em 2 dias, aquela mulher que estava lá entubada, ela acordou com a mente totalmente normal, com o corpo muito bem recuperado. Já acordou falando, o carro ficou esse tempo todo lá no estacionamento, tem que tirar, que não sei o quê, fala para o meu pai, bababá, já fazendo as contas, já fazendo os cálculos. Tá bem, né? Mas foram momentos muito complicados mesmo. E a gente percebe a complicação porque depois, meus irmãos, isso foi na madrugada de domingo para segunda, quinta-feira à tarde a gente estava em casa. E o pessoal, a enfermagem do hospital ficava assim, você já, olha, nossa, passava um médico, eu participei da sua cirurgia. Gente que a gente nem sabia quem era. E nas semanas seguintes, cada vez que a gente ia no médico, porque complicações continuaram, ela teve uma infecção muito séria, depois ela teve uma reação alérgica muito forte, e até levando o bebê mesmo no pediatra, quando os médicos viam o que tinha acontecido, ou que puxavam a ficha e viam, teve um que ficou assim, mulher, você já está aqui, mulher? Aí li um pouco mais, mulher, hemorragia pós-parto a cada 10, de 4 a 5 vão morrer. E o dela foi muito mais sério do que uma simples hemorragia, não é? Teve uma que virou e falou assim para a Jennifer, mas como que você já está aqui? Você sabe me dizer como é que você pode estar aqui depois disso tudo assim tão cedo? Aí a Jennifer falou, doutora, eu acho que foi Deus, né? Você acha? E a parte principal, para a gente voltar aqui na nossa mensagem, eu quero falar para vocês agora. As médicas que operaram um pouco antes da gente ter alta foram no quarto contar a versão delas do que elas tinham vivido. E elas viraram e falaram assim, se você tivesse ido para a cesárea, você teria morrido. Nós não teríamos percebido o que estava acontecendo.
e você teria morrido. Lembra da cena? Eu perguntei para Deus, e elas olhando ali uma para a cara do outro. Então tá. Deus falou que não é para eu ir para cesárea, não deixou eu ir para cesárea. E elas olhando assim, tá bom. E ali elas testemunharam para a gente, aquelas duas médicas, dizendo, se você tivesse ido para cesárea, você teria morrido. E muito provavelmente o bebê também. Por causa da complicação de útero rompido e tal. Eu não entendo muito bem dessa parte, mas foi o testemunho que elas deram. E, meus irmãos, ali naquele hospital, a gente orou por aquelas médicas e abençoou a vida delas, e ficou esse testemunho para elas. Irmãos, o que isso ensina para a gente? Mais uma vez, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. E o fato dela ter parado para perguntar para Deus, o fato de o tempo todo a gente estar buscando resposta no Senhor, fez com que a morte dela não chegasse. Mas espera aí, pastor. Eu entendi, ou eu aprendi, que cada um tem a sua hora e vai morrer. Presta atenção. Não é assim que a vida real funciona. Eu acredito que as pessoas têm um determinado momento que completam a carreira dela e realmente são recolhidas, mas isso não impede da gente, pelas nossas decisões, acabar adiantando esse dia. Um exemplo claro disso é o suicídio. Deus não quer que ninguém se mate. Deus não escreveu a história de ninguém para se matar, não, meus irmãos. Mas a pessoa resolve tirar a própria vida. Ou a pessoa resolve diminuir o seu tempo de vida por outras maneiras não tão bruscas como um tiro na cabeça, mas ela fuma, ela come um monte de porcaria, ela anda com um carro todo problemático que vai causar um acidente a qualquer momento. São escolhas que a pessoa faz, que fazem com que a vida dela seja menor ou maior. Mas no momento em que a gente começa a ouvir a voz do Senhor e seguir aquilo que Deus quer, as coisas são diferentes, meus irmãos. As ovelhas, elas seguem. E elas seguem porque elas escutam. Mas eu preciso explicar para vocês uma outra coisa. Que o fato da gente escutar a voz de Deus não quer dizer que tudo aquilo que a gente escuta e a gente pensa que é a voz de Deus, de fato é a voz de Deus. A gente deve se encaminhar na nossa vida o tempo todo preocupado com a opinião do Senhor. Mas nem tudo aquilo que a gente acha que é, de fato é. E eu preciso, em nome de Jesus, que você tenha essa clareza. Porque desde que nós começamos a entender isso e ter isso como estilo de vida nosso, muitas vezes nós passamos por processos em que a gente escuta algo e a gente pensa que é de Deus, mas Deus não tem nada a ver com isso. E o maior exemplo bíblico é aquele que eu dei para vocês do apóstolo Pedro, que ele acabou de falar, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus fala para ele, não foi carne e sangue que te revelou, foi meu Pai que está nos céus. Aí você continua lendo a história, e Jesus começa a falar que ele vai ser morto, que ele vai para a cruz, e o apóstolo Pedro vira e chama ele de lado e fala assim, Jesus, não fala um negócio desse não, vira essa boca para lá. Faltou pouco, dá 3 toquinhos na madeira. E Jesus vira para ele e fala assim, para trás de mim, Satanás. Você está cogitando das coisas dos homens e não de Deus. Como é que um homem que, no mesmo texto, uns momentinhos antes, ele está ouvindo a voz de Deus, daqui a pouco ele está ouvindo a voz do Satanás? A mesma pessoa, irmãos, é muito delicado. Exige sim prática, exige intimidade com Deus, exige vida de leitura da palavra de Deus e não só a experiência devocional de você estar sempre se alimentando da palavra de Deus, mas também uma vida de entendimento do todo da Bíblia. Porque senão, meus irmãos, se você começa a cogitar das coisas dos homens, a sua carne vai falar e você vai pensar que é Deus, Satanás vai falar e você vai pensar que é Deus. E não vem com essa de que é muito espiritual, não, que todo mundo pode se enganar. E eu já vi profetas falarem comigo, grandes revelações que não tem como, era Deus falando. Mas o mesmo profeta depois chegou e entregou um monte de besteira que não tinha nada a ver, se envaideceu, um momento de fraqueza, deu bobeira, sei lá o que aconteceu, mas resumindo, falou besteira. Você precisa ter esse entendimento, porque a gente encontra e a gente vive muita coisa que não precisava viver. Se entendesse isso, você pode falhar.
Eu me lembro, eu fui no enterro de uma pessoa da família e lá eu encontrei uma senhora que ela começou a contar quantas vezes na minha vida me entregaram a palavra. Filha minha, eu vejo você entrando e saindo de aeroportos, vejo você com o microfone na mão, porque na verdade aquela mulher adorava a possibilidade de ser uma cantora gospel e queria culpar a Deus daquilo. E você chega em certos ambientes ditos proféticos que as pessoas vão falar aquilo que você quer ouvir. Você vai nos lugares religiosos, as pessoas vão profetizar coisas religiosas, vão falar, eu vejo você como missionário, eu vejo você como pastor. Mas quem é que vira e fala assim, eis que te digo, filha minha, tu serás manicure. E quem precisa de manicure aí? Dá um glória. Elas são muito importantes e são muito usadas por Deus, tá? Tem manicures que são verdadeiras missionárias. Não tem nada a ver com Deus isso, meus irmãos. Não tem nada a ver com Deus. Eu dei o exemplo agora há pouco da viúva pobre, né? O Senhor me mandou nada. Você deu porque você quis. É escolha sua. Então entenda que às vezes, e a maioria das vezes, Deus manda a gente em direções que são contrárias à nossa carne. Um exemplo foi o que a gente viveu com a Jennifer. Por ela já estava indo para a cirurgia, para a cesárea, né? E Deus vira para ela e fala assim, não. E ela, por obediência, o que ela faz? Ela não vai. Eu quero voltar ao texto com os irmãos, são 3 coisas importantes que o texto fala. A primeira é que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A segunda é que eu as conheço. E a terceira é que elas me seguem. E quando ele fala que as minhas ovelhas, eu as conheço, eu quero que você entenda que esse conhecimento não é de informação, porque Deus sabe de todas as coisas. Esse conhecer é no sentido bíblico. E qual é o sentido bíblico da palavra, da expressão conhecer? É o sentido que tem a ver com a experiência que é trocada. No dia do juízo final, Jesus deu um spoiler do que vai acontecer. Ele disse assim, que no dia do juízo alguns vão chegar para ele e vão falar, Senhor, sou eu aqui, ó, em teu nome eu expulsei demônio, eu fiz milagre, eu pintei e bordei. Jesus vira para ele e fala assim, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Jesus diz, eu vou falar abertamente para eles, eu não conheço vocês. Saiam daqui, vocês que praticam a iniquidade. Pessoas que têm certeza da salvação e não são conhecidas de Deus, porque o conhecimento de Deus é algo que você experimenta, tem a ver com você nascer de novo. Tem muita gente falando que está ouvindo a voz de Deus para cima e para baixo, mas na verdade ainda não nasceu de novo, ainda não é conhecida do Pai. Entenda, Deus sabe tudo de você, mas você não é conhecido dEle. Porque conhecimento fala de salvação, fala de uma transformação de vida. Uma pessoa que é conhecida de Deus tem consequências na vida dela, e a primeira é essa que a gente vê nesse texto, e elas me seguem. Uma pessoa que é conhecida de Deus, além de ouvir a sua voz, uma consequência é que ela caminha na direção do Senhor. Essa mudança precisa acontecer. Irmãos, ovelha anda atrás do pastor. Às vezes você acha que é ovelha, mas você é bode. Falei isso várias vezes para os irmãos a respeito de uma viagem que eu fiz. E eu fui tirar foto com um pastor de ovelhas. E eu achava mó legal, porque ele ia para um lado, as ovelhas iam atrás, ele ia para o outro. As ovelhas iam para o outro lado. Só que ele cuidava de bode também, e o bode toda hora estava lá saindo de perto dele, virando latão de lixo, subindo em árvore, comendo galho. Ele tinha que ficar puxando os bodes. Mas as ovelhas andavam atrás, as ovelhas seguem. Irmãos, isso é muito importante, essa característica de ser ovelha de Jesus. Eu vou contar uma última história nessa mensagem, que ela é muito forte, e vai ajudar você a avaliar a sua vida enquanto ovelha de Jesus, até para você saber se você anda realmente ouvindo a voz do Senhor. A história que eu vou contar para vocês não é um testemunho pessoal, é uma história bíblica que você encontra lá no capítulo 6 em diante de 1 Samuel. É a história que a Arca da Aliança foi levada para a terra dos filisteus. Lembra lá da Arca da Aliança? A Arca da Aliança era um caixote
sagrado no Antigo Testamento, que guardava o testemunho. O que era isso? Evidências do agir de Deus no meio do povo. Era um caixote coberto de ouro, e dentro dele tinha nada mais, nada menos que as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu, um pouquinho do maná do deserto, coisas assim que provam historicamente que Deus tinha agido no meio do povo. Só que não era só uma questão de uma evidência que estava ali, mas era também uma representação da própria presença de Deus, tanto que as pessoas não podiam encostar. Se alguém metesse o dedo na arca, sem ser segurando ali por aqueles varões, né, aquelas varas grandes. Tem até que tomar cuidado para usar a palavra varão, que o pessoal entende outra coisa, né? Aquelas varas grandes. E meus irmãos, teve situação de gente botar a mão e morrer, e teve situação de gente abrir para olhar dentro e morrer naquele dia 70 pessoas que estavam ao redor. Porque não se brinca com a presença de Deus, nem com o poder de Deus. Mas chegou um momento na vida de Israel que eles estavam tudo errado, todo mundo errado, perderam a guerra e resolveram pegar a Arca da Aliança e levar para o campo de batalha dizendo: vamos botar a presença de Deus aqui no meio da nossa guerra. Não adianta você estar com a vida torta e tentar chamar a presença de Deus sem acertar a sua vida, porque o que vai acontecer é que você vai morrer. E o que aconteceu foi que a Arca da Aliança foi levada para o território inimigo. E coitado do território inimigo, meus irmãos, porque eles não tinham ideia. Eles sabiam que era um caixote do Deus de Israel. E alguém teve a ideia louca de pegar aquela arca e levar para um templo pagão. Levou para o templo de Dagon e botou lá diante da estátua de Dagon. E a Bíblia diz que por trás de todo ídolo existe um demônio. Pode ser ali a foto do pastor Clériston na sua parede. Se você começar a orar para aquela foto, conversar com aquela foto como se fosse uma entidade e adorar aquela foto, saiba, naquela foto, por trás dela existe um demônio captando a adoração e se relacionando com você, que não tem nada a ver com a minha foto. E o que aconteceu foi que quando eles colocaram diante daquela estátua demoníaca de Dagon, quando eles se levantaram de madrugada, que se aproximaram, a estátua estava caída, de bruço, com o rosto em terra, diante da arca de Deus. Eles pegaram a estátua, botaram de pé de novo. No outro dia, acordaram de madrugada, chegaram lá, a estátua estava caída, com a cabeça cortada e as mãos cortadas. E aí eles começaram a assustar. E o pior vem agora, porque começou a ter uma crise de tumores no meio do povo, tão violenta. Algumas traduções vão dizer não tumores, mas hemorroidas. Imagina a crise, uma pandemia de hemorroida no meio do povo, tão violenta que o povo começou a morrer. Pensa que loucura. Aí eles pensaram: é a arca de Israel, vamos levando de cidade em cidade até chegar lá em Israel. Tiravam de uma cidade, botavam em outra cidade, começava tudo de novo. Começava a morrer um monte de gente, e quem não morria ficava naquela angústia terrível por causa da praga, e uma rataiada danada que aparecia. Aí eles levavam para outra cidade, todo mundo já apavorado: vocês estão trazendo esse negócio para cá, a gente já está sabendo. E aí reuniram os sábios, os feiticeiros deles lá, os entendidos, para saber o que eles iam fazer, porque eles não iam dar conta de levar. E eles tiveram a seguinte ideia, e é essa parte que eu quero que você preste bastante atenção, que a mensagem está aqui. Eles falaram o seguinte: a gente vai botar essa caixa em cima de um carro de boi, e a gente vai botar para puxar essa arca, né? A gente vai botar ali alguns presentes, a gente vai botar uma outra caixa cheia de ouro, a gente vai fazer uma cópia das hemorroidas de ouro, e vai colocar como oferta pela nossa culpa, uma porção de ratinho de ouro, e vai colocar ali. Mas agora presta atenção, quem vai puxar essa arca? Vamos fazer o seguinte: a gente pega 2 vacas, olha que loucura, a gente pega 2 vacas que acabaram de dar cria, vaca que está com filhote, e além disso, vacas que nunca foi colocado um jugo sobre a cabeça delas. E a gente coloca e manda. Porque se realmente é porque Deus
está zangado com a gente e quer essa arca voltando para Israel, essas vacas vão seguir direto. Se elas não fizerem isso, é porque não tem nada a ver com Deus, é só uma terrível coincidência o que está acontecendo. Foi o teste que eles fizeram. Por quê, meus irmãos? Uma vaca que acabou de ganhar neném, o que ela vai fazer? O texto diz que eles tiram os bezerrinhos e levam para casa e deixam a vaca ali. Se fosse uma situação normal, o que a vaca ia fazer? Ia desesperar atrás do filhote. Uma vaca que nunca foi colocado jugo, um animal que você nunca colocou jugo, qual é a primeira coisa que ele faz quando você coloca? Tentar tirar desesperadamente. Então não tinha porquê, porque tudo naquela vaca ia fazer com que ela fosse para o outro lado. Mas alguma coisa fazia com que ela fosse no caminho. E ela não desviou nem para a direita, nem para a esquerda. E ela foi até a morte, até o final do percurso dela, quando ela foi entregue como sacrifício ao Senhor. É essa figura que eu quero trazer para vocês. Porque o jugo do Senhor é suave e existe um caminho que a gente deve percorrer carregando a glória de Deus. E nesse caminho a gente não desvia nem para a direita, nem para a esquerda. A gente ouve a voz do Senhor e a gente caminha na direção dEle. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Ele está chamando porque conhece a gente. E o que a gente faz? A gente segue. E é isso que você deve fazer, seguir, sem se desviar para a esquerda nem para a direita. E alguma coisa aparece aqui, a sua carne, tudo em você muitas vezes puxando para um lado, mas você nega-se a si mesmo e vai. Mas Deus me fez assim, as pessoas dizem. Eu nasci desse jeito, meus irmãos, não importa o jeito que você nasceu. Importa a maneira como você foi criado antes da fundação do mundo em Cristo, porque você já nasceu no mundo caído, você já nasceu no mundo em pecado, mas Deus chamou você desde antes da fundação do mundo. Existe um projeto de restauração para acontecer na sua vida. Não é sobre você ser do jeito que você é sobre você ser como Cristo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga a Ele. Então, se no caminho aparece aqui alguma coisa, o seu trabalho está puxando para algo que está fora do caminho. O seu trabalho é algo ilegal, o seu trabalho é algo desonesto. Talvez o seu trabalho seja algo que Deus te deu, mas no momento ele está caminhando contra aquilo que Deus te chamou para ser. Se está para lá do caminho, não desvia. Segue em frente. Existem companhias, existem amigos que estão caminhando, levando você em outra direção, levando você para algo que não é o caminho, chamando você, pode ser a sua cria. Segue, faz o seu percurso na direção do Senhor, completa a sua carreira, completa a sua jornada, até o dia que Ele resolver recolher você, mas siga ouvindo a voz do Senhor. A sua carne vai querer levar você para outro lado do caminho. Vai tentar convencer você que Deus está mandando você fazer A ou B. Mas presta atenção, se liga na voz do Mestre e siga. Nós chegamos a um novo tempo, meus irmãos, a um novo momento. E nós aprendemos nos últimos tempos sobre o ouvir a voz de Deus. Agora a gente precisa aprender a seguir, custe o que custar. Eu quero dar uma boa notícia para você nessa noite. A sua vida vai ser transformada agora. Você vai tomar uma decisão sim, de parar de ficar seguindo outras vozes, de parar de ficar seguindo a outros caminhos que só vão levar você para longe de Deus. Algo vai acontecer hoje na sua vida. Deseje ser como essas duas vaquinhas ali do Antigo Testamento, carregando a glória de Deus para o destino que Ele te mandar. E eu quero convidar você a se colocar em pé nesse momento. E nós vamos sim nos posicionar. Deus procura homens e mulheres que estejam dispostos a se entregar completamente nas mãos dEle. A gente muitas vezes quer se entregar, mas pelas metades. A gente não quer se submeter 100% àquilo que a Bíblia nos ensina. E é uma mania de eu vou ser crente do meu jeito. Não existe ser crente do seu jeito, só tem do jeito de Jesus.
E o jeito de Jesus está prescrito aqui na Bíblia. A gente foi chamado para viver como igreja. A gente tem uma missão a desempenhar. Não é do seu jeito, criatura. Não é sobre você, é coletivo, é nós. É um corpo que possui uma cabeça. É isso que nós somos. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento e começar a acertar a sua vida com Deus e tomar uma decisão nessa noite. Se você é alguém que nunca teve uma experiência realmente de ser conhecido de Deus, de estar disposto a romper com a mentira na sua vida, com o pecado na sua vida, com tudo de errado que vive dentro da sua casa, que você já sabe que está errado. E as coisas que você nem sabe ainda, mas Deus vai te mostrar, se você está disposto a romper com isso. Eu quero convidar você a começar uma nova vida nesse momento. Você vai vir aqui à frente, nós vamos orar pela sua vida e tudo vai se fazer novo. E se você é ovelha de Jesus, mas tem se comportado como bode em muitos momentos da sua vida, dando ouvidos à sua carne, ao invés de ouvir a direção de Deus por completo, seja corajoso pelo amor de Deus. Pare de apanhar a sua vida. Pare de sair daquilo que Deus planejou para você. É só desastre, meus irmãos. A família está se esfacelando e você não está vendo. As coisas estão dando muito errado e você não está vendo, porque você não está mais ouvindo a voz de Deus, ou quando ouve, segue o seu próprio caminho, porque não tem coragem nem de levantar da sua cama. Muitas pessoas Deus está chamando para vir para cá, para voltar para a ativa, mas não tem coragem nem de sair mais das suas casas. Misericórdia, larga de ser bode. Hoje Deus quer transformar a sua vida. Toma uma decisão. Toma uma decisão. Eu vou orar por quem atender esse apelo, saindo do seu lugar e vindo aqui à frente, declarando que a partir de hoje é seguir a Jesus, custe o que custar, custe o que custar. E agora é a hora do vamos ver, porque para onde a voz de Deus está te chamando? Eu sei que a sua carne quer te chamar para ficar no seu lugar. A sua carne não quer que você venha aqui à frente. Os demônios não querem que você venha aqui à frente. Mas existe um mestre que te chama e ele quer fazer tudo novo. Você está ouvindo a voz dele. Você está ouvindo a voz do mestre. Pode começar, vai saindo do seu lugar e venha. E venha, ovelhas de Jesus, se posicionem. Chega da mesmice, chega do marasmo, chega de vida de bode, chega de desobediência, chega de dar lugar à carne, chega de permanecer acomodado do mesmo jeito. Chega de ficar em casa enquanto você deveria estar aqui e pode estar. Chega de ver as coisas desandando e ficar deixando a vida acontecer. Chega de relacionamentos errados diante de Deus. Chega de você ter orgulho daquilo que Deus chama de iniquidade. Chega de você não querer abrir mão dos seus desejos. Chega. Larga de ser bode, vem ser ovelha. Ainda que o chamado seja para a morte, vamos morrer em obediência ao Senhor. A esquerda é um lixo, a direita é uma imundícia, mas a voz de Deus te chama na direção dele. Chega, meus irmãos, para onde a voz de Deus te chama nesse momento. A gente que já experimentou, sabe, o renovo de Deus, a obediência de Deus, chega num momento como esse, a gente fica tão feliz sabendo que tudo isso é verdade, que a nossa vontade é aceitar Jesus de novo. Se fosse possível, a gente ia à frente todas as vezes.
Quem não tem o que acertar, não tem problema, fica do seu lugar só orando pelos outros. Mas eu estou falando para você que tem coisa para acertar. Eu estou falando para você que não está vivendo aquilo que Deus te chama para viver. Larga o que for que estiver te prendendo. Não se importe agora com opiniões alheias, terceiras. O que importa é a voz do Mestre. Para de ouvir você nesse momento e ouça a voz do Mestre. Vem, que eu vou orar por você. Você que nos acompanha e queria estar aqui na frente, bota seu nome aí no chat ao vivo, no comentário do YouTube, que depois a gente vai orar. Tem gente agora acompanhando junto também de casa e vai já orar pela sua vida. Então vai escrevendo aí, vai atendendo esse apelo. Pai, eu te agradeço pelo tempo de ajuste, pelo tempo de renovo que está acontecendo aqui, meu Pai. Algo novo está acontecendo nessas vidas. E ovelhas estão surgindo, e ovelhas que ouvem a sua voz, que passam a ser conhecidos do Senhor, e que agora seguem ao Senhor de fato, seguem ao Senhor em verdade. Em nome de Jesus, que eles comecem o percurso de Jerusalém, o percurso carregando a arca, o percurso com um jugo que é suave, que a gente não quer tirar. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, e coloca o teu povo num novo nível, num novo tempo, numa nova fase, numa nova estação espiritual, e que eles venham viver o melhor de Deus em suas vidas, em nome de Jesus. Que eles saiam daqui com a decisão, meu Pai, que não seja simplesmente um momento de domingo, mas que daqui para frente a vida deles seja diferente, a rotina deles, a segunda-feira já seja diferente, que o apetite deles não seja mais para as coisas desse mundo, para as coisas da sua carne, mas que a fome deles, a sede deles seja toda voltada para o Senhor e mais nada. Essa é a bênção, meu Pai, que em teu nome eu derramo sobre a vida deles, eu impetro sobre a vida deles, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Aplaudam o Senhor bem forte, aleluia.